A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. E a nossa leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do dia de hoje se intitula As línguas são sinais físicos e iniciais do batismo no Espírito Santo. O texto bíblico de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, do versículo 44 ao 46, que diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O falar em línguas, queridos, é a evidência física inicial que indica que o irmão ou a irmã foi batizado no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, 2 sinais antecederam o derramamento do Espírito Santo. Primeiro, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e também foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Esses sinais particulares, não se repetiram em outras experiências posteriores do batismo no Espírito Santo. Um sinal, entretanto, queridos, fazia parte real do batismo pentecostal. Todos quantos foram cheios com o Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Essas línguas eram idiomas que eles nunca tinham aprendido, distribuídas individualmente, a parte da compreensão de cada um. Alguns dos presentes que compreendiam os idiomas reconheceram que eles estavam declarando as grandezas de Deus. Esse sinal foi o mais espetacular dos fenômenos do dia de Pentecostes e repetiu-se por várias vezes. Se todas as referências à concessão pentecostal no livro de Atos dos Apóstolos forem reunidas em um único estudo, então não haverá mais dúvidas de que as línguas são a evidência inicial e física do batismo no Espírito Santo. Visto que reconhecemos nas descrições históricas do livro de Atos dos Apóstolos um propósito teológico e também a intenção de ser exemplo para a igreja dos dias de hoje, então temos nele um forte fundamento para acreditar que os crentes que eram cheios do Espírito Santo esperavam a evidência do falar em línguas. Alguns escritores afirmam que as doutrinas devem estar baseadas sobre claras afirmações das epístolas, e não na história, como no livro de Atos. Entretanto, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, como está lá em 2 Timóteo 3,16. E também, tudo quanto dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, que está lá em Romanos 15 e versículo 4. Então a Bíblia, ao desenvolver a doutrina da justificação pela fé, em Romanos 4, volta à passagem histórica de Gênesis sobre Abraão, ao demonstrar a origem da graça divina, e retrocede também a outra passagem histórica sobre Davi. A palavra traduzida por línguas no livro de Atos é a mesma usada em 1 Coríntios e refere-se a idiomas reais de homens e anjos. Então não há justificativa para interpretar a palavra como sons estranhos ou próprios de êxtase. Nos tempos do Novo Testamento, tal como em nosso tempo, havia pessoas que ouviam e compreendiam o falar em línguas. Nada nas Escrituras indica que o falar em línguas tenha vigorado apenas durante o período apostólico ou até o cânon do Novo Testamento estar completo. O apóstolo Paulo,
ao declarar que as línguas cessariam, como vemos lá em 1 Coríntios 13, versículo 8, indica o tempo em que tal iria acontecer. Como está escrito, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 10. Perfeição aqui talvez seja uma referência ao tempo da volta de Cristo, conforme 1 João capítulo 3, versículo 2. Paulo indica também que no tempo em que as línguas cessassem, o conhecimento e as profecias também cessariam. 1 Coríntios 13, 8. O contexto então deixa claro que o tempo de cessarem as línguas ainda é futuro e que outras coisas como o conhecimento e a profecia mudarão simultaneamente e de modo significativo. Até esse tempo, as palavras de Jesus, queridos, terão plena aplicação. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Deus abençoe o seu dia e uma ótima sexta-feira.